Se liga nisso, a versão atual do Super Mario Unimaker 1.S.3 foi lançada em janeiro de 2020 e o seu sucessor definitivo, que é o UniStudio, ainda está em desenvolvimento e não tem data para ser lançado. Para tentar reanimar a comunidade, o João, que é um dos nossos ADMs lá no Discord, lançou o Super Mario Road Studio, que foi o primeiro mod do Unimaker que conseguiu trazer novidades e novos recursos pro editor. E no meu vídeo anterior eu disse isso aqui enquanto falava do Super Mario Road Studio. Isso na época até me fez pensar, será que dá pra fazer isso também com o 1.S, do tipo só pegar esses elementos que estão funcionando no 1.1 e trazer pra eles sem fazer a mudança de sprites? Sim, é possível. Hey pessoal, tudo certo? Aqui é o BG e esse é o Unimaker 1.S Deluxe Edition. Calma. Esse é um novo mod que, da mesma forma que o Super Mario Road Studio, adiciona novos recursos para a criação das fases e traz melhorias para o jogo. Só que esse usa os gráficos do próprio Unimaker, o que torna ele basicamente uma versão definitiva. Esse mod foi criado pelo Santi, cujo arroba do Discord está aparecendo aqui na tela, e quem está divulgando bastante ele é o youtuber The José Gamer, e foi por lá que eu descobri o mod. O link para você acessar o canal dele está aqui embaixo na descrição. Essa versão possui no total mais de 100 recursos novos, incluindo variantes, mudanças nas interações e comportamento de alguns elementos que já existiam e também mudanças de sprites. Só de você abrir o editor e começar a criar uma fase aqui, já dá para sentir um pouco de diferença entre essa versão e a 1.S oficial. Algumas animações, incluindo quando você coloca os itens na tela, são levemente diferentes e mais limpas. Inclusive agora quando você troca de tema, aparece o nome dele aqui em cima, assim como era na 1.1b. As fases da 1.S.3 até então não são compatíveis com esse mod, justamente pela falta de compatibilidade dos recursos novos. Os blocos agora têm mais variações, tanto os blocos de interrogação como os blocos de tijolos, quanto os musicais agora têm variações gigantes e mais compridas, e a animação quando você bate neles agora é diferente da 1.S normal. Outro item que ganhou novas variações foram as moedas. Na 1.S normal nós tínhamos as moedas amarelas e azuis, que são quando você aperta o interruptor P. Agora nós temos moedas invisíveis, pilhas de moedas e as moedas grandes que equivalem a 10, 30 e 50, além dos discos de moedas. Temos as setas em 8 direções, que é bem útil. O próprio menu de recursos agora está um pouco mais organizado e alguns itens que apareciam logo de cara no menu na versão oficial viraram variações de outros itens aqui. Por exemplo, o Super Cogumelo, que na versão oficial não tinha variações, agora tem itens parecidos, que são o cogumelo abelha e o cogumelo hélice. Mesma coisa com as flores, que ficaram basicamente todas num slot só. Agora temos as portas, que permitem a gente se locomover de um lugar para o outro da fase, com variações de portas trancadas e portas ativadas pelo interruptor P. Temos os itens de relógio, que podem aumentar e diminuir o seu tempo durante a fase. Um dos que eu mais gostei e que explodiu a cabeça assim quando eu vi, é que agora você consegue colocar decorações e elementos de background manualmente nas fases, assim como era no 1.1b, o que é ótimo. A 1.S normal já tinha essas decorações, mas só no modo automático, que aparecia aleatoriamente enquanto você colocava chão. Isso não é mais um problema, porque ainda continua aparecendo de forma aleatória, mas você pode simplesmente pegar um tile de chão, apertar Shift e colocar aonde quiser. Vou te falar, isso aí vai salvar a parte estética de muitas fases. Se você gostou disso, não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo, porque essa merece, né? Além dos blocos invisíveis de interrogação que já existia, temos também blocos invisíveis musicais. Temos novos interruptores no estilo do on e off, só que coloridos, com símbolos. Tem 5 versões: vermelho, azul, amarelo, verde e rosa, além da versão que também funciona com o interruptor P. Temos o bumper, que é esse inimigo entre aspas, é basicamente uma mola, um trampolim para te fazer pular, junto com essas serras giratórias que tem o efeito totalmente o contrário. Plataformas que caem assim que você pisa, essas paredes de mão única que não te deixam andar na direção contrária. Temos trampolins de parede iguais aos do Super Mario Road e também a versão giratória que vem do Super Mario Bros 3. Os Goombas estão com novos sprites bonitões e foi adicionada a variação do Goombread. Ainda falando nos Goombas, você pode agora empilhar
eles e outros tipos de inimigos para fazer torres. Infelizmente ainda não está disponível com todos os inimigos. Os Koopas estão com sprites novos também e tem agora variações com asas, além de ter uma variação amarela e cada cor tem um comportamento diferente. Os irmãos Martelo também estão aqui, junto com as suas variações de irmãos Fogo e irmãos Boomerang. As plantas piranha agora tem uma variação menor, feita para ficar fora do cano, e também tem uma que cospe fogo. Os Lakitos estão aqui, jogando espetos, e eles também conseguem jogar itens agora. Infelizmente o que não dá para fazer é pegar a nuvem deles. As Monte Toupeiras ganharam novas variações aqui. A primeira é que elas estão dentro da toca, que nem no Super Mario World, e a outra é o Rock Toupeira, que joga ferramentas, que é muito comum nas fases de Airship do Super Mario Bros 3. Os Chip Chips ganharam variações verdes, além do Peixe Hip e o Balão Chip. Ninjas e Shy Guys. Infelizmente, pelo jogo não conseguir agarrar eles, que nem no Mario 2, eles basicamente só existem aqui. Temos essas plantas pretas imortais aqui, que eu aposto que quem joga fases Kaizo Mario conhece. E os Cacto Bolas, clássicos inimigos do Super Mario World que podem ser engolidos pelo Yoshi. A princípio você deve ter percebido que eu estou usando aqui no vídeo muitos nomes brasileiros oficiais desses inimigos do Mario. Afinal, já que agora nós temos localização pra cá, a gente precisa mostrar pra Nintendo que isso é valorizado, não é mesmo? Mas e você, prefere os nomes brasileiros ou os nomes originais americanos? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. Temos os Chomp Chomps, tanto na sua variação presa quanto solta. Os espigões, que inclusive os espinhos que são cuspidos por eles interagem quebrando blocos de tijolos. Um dos grandes destaques desse update são os Bobombas, porque o comportamento deles foi completamente aperfeiçoado. Eles agora têm um campo de explosão bem maior e é mais assertivo, além de que eles podem acender quando tocam em bolhas de lava ou com os projéteis da Flor de Fogo. Infelizmente não são todos os elementos de fogo que afetam eles dessa forma, mas já é um avanço significativo. Se você apertar um bloco Pou próximo de um quebra-osso, ele vai ter um efeito bem legal dos ossos voando. E temos também novas variações dos Bilbalas vermelho, que seguem o jogador, e também os Bilbalaços gigantes, junto com canhões vermelhos que disparam mais rápido que os normais. Esse novo mod é simplesmente fenomenal e com certeza vai ajudar a aproximar mais a comunidade do jogo enquanto o Unistudio não lança. E é provavelmente a versão definitiva para você jogar o Unimaker, porque ele traz tudo de bom que a versão oficial já tinha, só que ainda melhor. Ele já está disponível e o link para você baixar ele está no primeiro comentário desse vídeo. E para continuar acompanhando novidades, se inscreva aqui no canal que eu irei fazer mais vídeos sobre o mod e sobre o jogo. E caso você não saiba, muitos recursos novos que foram adicionados nesse mod vieram direto da antiga versão 1.1b. Nesse vídeo que está aqui na tela eu falo mais a respeito dela. Te vejo lá.